Alô. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Vamos iniciar o nosso culto desta noite com um prelúdio instrumental. Quero dar as boas-vindas a todos os irmãos que dispuseram a estar aqui conosco, nesse ajuntamento. E nós estamos sem o link com a internet, então não está sendo transmitido online este culto, mas ele está sendo gravado e vai ficar disponibilizado para os irmãos que estão em casa. Mas nesta noite, o nosso motivo de culto é o motivo de expressar a nossa alegria, o amor e a paz. Todas essas três palavras, alegria, amor e paz, vêm de Jesus. Não é mesmo, meus irmãos? Ele que nos trouxe essa alegria, Ele que nos mostrou como amar e Ele que nos deu a sua paz. E por Ele nós estamos aqui, mais uma vez, neste culto, em honra e glória, em louvor ao nosso Deus e em nome de Jesus. Vamos então adorar. Com a face alegre, vamos cantar ao Senhor. Se não for muito difícil, vamos nos colocar em pé, meus irmãos, e prestar esse louvor ao nosso Deus, que é digno de honra, de glória e de louvor. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é teu povo. Faz seu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como fosse outrora. No correr da história, revelando
Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em seu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. Pois tua glória tem enchido este lugar. Pois tua glória tem enchido este lugar. Deus bendito, Rei e Salvador. Ainda em pé, eu convido o Jorge, que vem aqui à frente, nesse microfone, e faça uma oração ao nosso Senhor, expressando a Ele a nossa alegria, o amor que temos aprendido através da palavra do Senhor e da paz que Ele nos tem nos dado. Nesse momento na tua casa, Senhor, nós queremos te pedir, ó Deus, a unção do teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Pai, estende a tua mão, Senhor, sobre os lares da tua igreja, nesse momento, Pai, aqueles irmãos que não puderam estar aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que têm passado por problemas, ó Deus, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor coloque a tua mão. Sabes o quanto a tua igreja tem sofrido, Pai, quanto que nós temos sofrido, Senhor. Por isso nós te clamamos, em nome de Jesus, alivia as nossas dores, Pai. Glorificado seja o teu nome, eu te louvo, porque o Senhor é bom e eternas são as suas misericórdias, Pai. Fala-nos nessa noite, seja com o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos fazer a leitura que está aqui, transcrita e projetada. Vamos lá. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Novamente. Cantai a Deus, cantai louvor ao seu nome. E eles cantaram louvores com alegria e se inclinaram e adoraram. Aleluia. Vamos cantar então com muita alegria. Vinde, cristãos, cantai, aleluia, amém. A Cristo Rei louvai, aleluia, amém. De todo o coração, com fé e gratidão, cantai com devoção, aleluia, amém. Alegres com fervor, aleluia, amém. Rendei a Deus louvor, aleluia, amém. Ele nos guiará, sempre nos guardará, nunca nos faltará, aleluia, amém. Vozes bem alto erguei, aleluia, amém. Com toda a sua grei, aleluia, amém. Oh, adorai a Deus, sempre vós filhos seus, na
Amém. Ó Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. A tua igreja se encontra aqui reunida, ó Pai, para expressarmos a alegria que temos, Senhor, pela salvação, pelo amor, Senhor, que tu nos inundaste, Senhor, que tu nos deste o exemplo, ó Pai, e também, Senhor, pela paz, Senhor, porque a tua palavra nos diz, Senhor, tu mesmo dissestes, ó Pai, que a tua paz tu iria nos dar, Senhor, mas não iria dar como o mundo a dá. E é isso que nós nos prendemos, Senhor, é ao teu amor e à paz que tu tem nos dado, Senhor, para enfrentar, Senhor, todos esses momentos difíceis que estamos passando, Senhor. Mas em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui, ó Pai, alegres para prestar esse culto em honra e louvor a Ti, Senhor. Aceita o nosso louvor com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Poder sentar, meus irmãos. Nós queremos reconhecer aquelas pessoas que, pela primeira, segunda vez, que ainda se acham visitantes, que pudessem ficar de pé, para que a igreja pudesse reconhecê-los. Nós estamos vendo alguns aqui. Nós temos ali o missionário Pedro, nós temos aquele rapaz ali, qual é o seu nome? Tiago, Pedro, Tiago, só falta o João. Nós temos mais alguém? Eu agradeço em nome da igreja a visita de vocês, espero que vocês possam mais vezes estar aqui conosco, tá bom? Obrigado. Nós temos alguns comunicados, meus irmãos, e dentre eles é que a nossa semana agora também é uma semana de muito trabalho da nossa igreja, e nós estaremos nessa semana desempenhando nosso trabalho de ação social em alguns setores aqui de Goiânia. Eu peço aos irmãos que estejam orando, colocando diante de Deus, Senhor, esse trabalho, porque nós levamos também alimentos, mas também levamos a palavra do Senhor. Os irmãos que quiserem contribuir, façam isso, né? E nós estaremos comprando algumas cestas, ovos, eu já estou com um carro cheio de ovos, e logo, logo nós estaremos fazendo esse trabalho, que é para a honra e glória do nosso Deus, né? Ontem também, os nossos irmãos fizeram um trabalho ali na Terra do Sol, Wilson e equipe, Handel, Gemima, né? E graças a Deus o trabalho está sendo feito, né? Nós estamos aqui fazendo um Novo Mundo, eles já estão fazendo ali em Aparecida, e nós temos as nossas congregações também que carecem das orações dos irmãos, né? O irmão Divaldo, da congregação ali de Buriti Sereno, essa semana buscou as cestas ali dos membros daquela congregação. Muitas pessoas ali estão desempregadas, estão carecendo do nosso apoio, não só financeiro, mas também na oração, né, pastor? Paulo Pacheco também. Nós temos que colocar diante de Deus a nossa congregação em Anicuns também, que está em fase de mudança de pastor. Que o nosso Deus possa ser louvado e engrandecido e que haja unanimidade naquele povo, né, pastor? Quanto ao novo pastor que estará indo para Anicuns. Eu passo a palavra também ao Demas, que ele tem algo a dizer. Irmãos, boa noite. Assim como eu falei pela manhã, eu gostaria aqui de trazer não apenas uma comunicação, na verdade não é uma comunicação, e sim um agradecimento. Nesses 15 dias que eu estive ausente, tirei férias durante 15 dias, não viajei, alguns perguntaram se eu tinha viajado, mas eu não viajei, fiquei aqui com a família, e não há nada melhor do que estar com a família, né? Quietinho, graças a Deus estão todos bem, trago já um abraço da Hélida, das crianças, e nós estamos felizes. Mas eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos meus irmãos, pela vida dos meus irmãos da equipe de louvor desta igreja, que tem tanto contribuído, né, conosco, e em particular do irmão Dalton, que ficou na coordenação das escalas. Mas eu, como fiz de manhã, não quero esquecer e fazer mais uma vez agradecer aos irmãos da equipe, cada um que contribuiu nesses dias e tem contribuído. Mais uma vez, em particular, a Gemima, né? Falei de manhã, vou falar de novo Gemima. A Gemima tem sido, assim, uma peça fundamental nesse ministério, tem se doado, sempre que ela pode, ela está aqui, ao Handel também, ao Leonardo Rebouças também, que tem tanto colaborado, ao Bruno, ao Rodrigo Pires, ao Marcos, a Laís, vocês vão me lembrando, a Jordana, que também tocou nesses dias, e tantos outros irmãos, a
Liliane, né? Liliane também, que faz parte, esses irmãos estiveram aqui fazendo a obra do Senhor, o ministério de música, o ministério de louvor dessa igreja. Tem outras pessoas que por alguns motivos não estão atuando, mas nós, mesmo assim, nós somos gratos ao Senhor pela vida de cada um deles. E nós queremos dizer para você, se você tem o interesse de participar desse ministério, você procure a gente, fale conosco, que a gente pode também aqui lhe abraçar. Então fica aqui a minha gratidão à igreja, a todos que compõem esse ministério, que o Senhor esteja abençoando cada vez mais a vida de vocês. Amém. Como eu falei para os irmãos, nós temos a visita também do seminarista Pedro. Fica em pé, Pedro. Né? Ele está vendendo alguns exemplares de 2 livros, meus irmãos. Um deles é Da Violência ao Amor Vulnerável, de Sidney José da Silva, e de Bernoli Klaus, Uma História de Fé. Os irmãos que estiverem interessados podem procurá-lo no final do culto, tá, meus irmãos? Que ele tem alguns exemplares para os irmãos. Pode sentar. Obrigado, Pedro. Temos agora um momento do departamento infantil. Vai transmitir? Não, né? Pois bem, meus irmãos, estava gravado, mas nós vamos fazer o seguinte, então. Vamos agora dedicar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor, e vamos fazer essa leitura primeiramente. Eu gostaria que os irmãos ficassem em pé, e durante as músicas nós dedicaremos nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Vamos ler juntos? Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença há plenitude de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria. Vamos lá? Deus que é a minha grande alegria. Salmo 43, 4 e 16 no verso 11. Louvado seja o Senhor. Cantemos. O Senhor é nossa alegria, por isso nós vamos nos alegrar com Ele, e pela certeza que nós temos nele, a crença que nós temos, né? Como é bom crer em Cristo. Vamos cantar. Que alegria crer em Cristo e em seu nome confiar, observar os seus ensinos, nas promessas descansar. Cristo, Cristo, eu confio em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer. Que alegria é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, Cristo, eu confio em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer. Que alegria é crer
pedir ao Senhor para fazer a nossa fé crescer, muitos já falaram que é pedir provação, né? Mas nós sabemos que no momento da provação a nossa fé é fortalecida no Senhor, amém? Isso não é verdade? Irmãos, eu vinha no caminho para a igreja e estava pensando nos últimos acontecimentos do dia, né? E pensando, o povo esperando uma solução. Eis que foi aprovada a vacina, né? Que nós já sabemos. Eu sei que muitos ainda estão questionando o uso, ou se vai se vacinar ou não, enfim. Mas muitos estavam esperando a chegada dessa vacina. E eu estava fazendo um paralelo. O povo que andava em trevas esperava, então, a salvação, esperava o Messias, e o Messias chegou. Quantos de nós, hoje em dia, não lembra disso, quando falo nós seres humanos, que nós estamos realmente perto da vinda de Jesus Cristo, e muitos não conhecem, né? Não tem alegria de ter Cristo, conforme nós cantamos. E mais do que uma vacina, uma simples vacina, melhor é a salvação, essa vacina tão poderosa, né? Essa vacina que nos traz alegria, que nos faz alegrar no Senhor. Nós vamos continuar louvando, e nesse momento, em que é um momento também de oferta, de gratidão ao Senhor, você pode meditar na letra dessa música e falar: ó Senhor, eu quero me alegrar em Ti. Eu sei que muitas vezes não é fácil, mas esse é o meu desejo. Vamos cantar. A Ti
jamais. O Senhor direi, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo, meu socorro vem de ti. Aleluia. Graças a Deus por essa esperança e essa certeza que temos, né, meus irmãos? Vamos orar? Eu queria que o irmão, de forma voluntária, fizesse essa oração ao nosso Deus, declarando realmente que nós temos nosso Deus como nosso libertador, o abrigo, o presente, o nosso Senhor, a torre forte, o nosso refúgio, onde nós temos o nosso socorro, toda a paz que Ele tem nos dado. Isso nos faz tranquilos na sua presença. Vamos orar. Aleluia, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Poder sentar, meus irmãos. Irmã Amanda nos trará uma inspiração musical.
Pastor Aldimar Miranda nos trará a mensagem bíblica desta noite. Boa noite, irmãos. Aqui estamos como sobreviventes e certamente com os corações gratos a Deus, que estamos como igreja para cumprir a missão que Jesus deu para ela, proclamar a sua palavra, para cumprir a função de adorar ao Senhor. Então, vamos, neste momento, ler a palavra de Deus, texto no qual vamos refletir. Encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 5, de 1 a 11. Vamos colocar em pé, mostrando assim a nossa reverência para com a palavra de Deus. Fazendo aí uma correção, a referência é 2 Coríntios 5, a partir do verso 1, capítulo 5, 2 Coríntios. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isto, gememos, desejando ser revestidos de nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus, pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus quem nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Oremos. Pai, nós aqui estamos como teu povo, como tua igreja, ó Senhor Jesus, para proclamar a tua palavra, mas queremos fazê-lo na dependência do teu Espírito, e que o mesmo esteja aplicando a cada um, de acordo com a sua necessidade, esta porção lida da tua palavra. Ó Deus, prepara-nos
para continuarmos aqui na tua casa, ouvindo, entendendo a tua palavra, Senhor. Perdoa os nossos pecados e que o Senhor esteja agindo, ajudando a todos os irmãos que estão nas suas casas, estão distantes, ó Pai. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Meus irmãos, dois assuntos estão bem destacados aqui no texto, né? Vamos assim dizer, primeiro, a imortalidade do corpo e o juízo, o julgamento final. Os irmãos têm ouvido essa expressão, vivemos dias difíceis. Os meios de comunicação só falam de morte. Mas nós vemos que Paulo aqui no capítulo 5 traz uma palavra de esperança, principalmente para aqueles que perderam os seus entes queridos, e para nós que vamos continuar a viver e um dia também estaremos na presença do Senhor. Então o texto diz, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus. Então, é interessante nós vemos que Paulo começa fazendo uma afirmação sobre esta realidade da imortalidade do corpo. Sabemos, quer dizer, ele falava com convicção, sabemos, e ao dizer isto, o faz certamente alicerçado na revelação da palavra de Deus, nos profetas, nos salmos e nos ensinos do próprio Jesus Cristo. Ele diz, se for destruída a nossa temporária habitação, limitada, cheia de fraqueza, sujeita a doenças, a dor e a própria morte, ou se continuarmos vivendo, gemendo, sofrendo, nós temos esta esperança de que as coisas vão mudar, nós vamos ter um corpo espiritual, um corpo sem limitação, um corpo que será transformado e estará para sempre com o Senhor. Meus irmãos, eu não sei como os irmãos veem esta questão de um corpo no céu com Deus, corpo espiritual. Eu entendo que e será uma coisa fantástica, uma ideia criativa de Deus, colocar o homem neste mundo com um corpo limitado, mas transformá-lo e levá-lo para viver na eternidade e viver para sempre com um corpo espiritual. Mas é interessante que o texto diz que ele foi preparado por Deus, garantido pelo Espírito Santo, diz o verso 5. Meus irmãos, Paulo, ele então logo vai para o outro assunto, o assunto do julgamento, a realidade do julgamento. É necessário que todos sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou o bem ou o mal. Às vezes a gente não para pensar no detalhe, né? Por meio do corpo. Às vezes a gente só pensa no espírito, só pensa na alma, né? Mas aqui eu começo fazendo essa colocação. Se ao morrer, os salvos vão imediatamente para Deus, e os perdidos têm o seu destino longe de Deus, né? A pergunta é esta: por que o juízo final? Por que um julgamento final? Se morreu, não vai diretamente cada um para o seu destino? E a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo.
é verdade. Mas Berkhoff, um comentarista da Bíblia, ele diz o seguinte, que o juízo final não tem o propósito de permitir que Deus descubra a nossa condição espiritual, ou perceba lá como nós estamos vivendo, ou como nós vivemos. Mas ele diz, pelo contrário, o propósito do juízo final é para Deus fazer uma declaração tremenda, uma declaração de absolvição. Então, neste momento, ele será engrandecido, mais ainda, porque o seu juízo, a sua justiça será manifesta, mas também a sua graça e a sua misericórdia, a sua absolvição. Então, não será um momento apenas de condenação, mas de absolvição glorioso, principalmente para o salvo. Meus irmãos, Deus vai julgar os perdidos, haverá julgamento para os cristãos, para os salvos. O julgamento será meticuloso sobre todos os atos, segundo as obras, palavras, pensamentos, ações e omissões. Sabemos que tudo isto vai ser considerado. O julgamento será também revelador. Diz-nos a Bíblia, toda palavra dita, toda ação ou prática estará, digamos, à vista de todos, à luz no dia do julgamento, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12, verso 14. Então, tudo estará diante de Deus. Trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. 1 Coríntios 4, 5. Então, mais uma vez, Paulo enfatiza aqui, não será só de condenação, mas de louvor, e como temos num outro texto, fala de absolvição de Deus. Então, esse julgamento será manifesto. Cada um vai receber o seu galardão pelo que fez. O texto diz, através do corpo. Então, um detalhe para nós, vamos usar o nosso corpo, irmãos, para abençoar os outros. Deus vai recompensar. Vamos estender a nossa mão para abençoar o nosso próximo, para abençoar o reino de Deus. Vamos usar a nossa voz, a palavra para falar, para proclamar. Vamos assim enxergar a situação do mundo e das outras pessoas. Vamos usar o nosso corpo, vamos usar o nosso coração para amar as pessoas, porque Deus vai recompensar aqueles que usarem bem o seu corpo como instrumento para abençoar as pessoas e o seu reino. E assim nós vemos que o julgamento será revelador. Estaremos diante de Deus, o Deus que tudo sabe, e nós não precisamos ficar temerosos por esse lado que parece negativo, estar diante de Deus que sabe todas as coisas, que vai revelar todas as coisas, mas nós precisamos ver que há um lado positivo, porque a Bíblia quer dizer, não haverá condenação para o salvo, haverá absolvição, não será um julgamento sem um defensor. Jesus será o nosso advogado. Nós sabemos que o diabo poderá nos acusar, as pessoas poderão nos acusar, mas o Senhor estará ali para nos defender, né? Para nos defender, porque Ele sabe do nosso compromisso com Ele, da nossa entrega, do nosso momento de humildade, quando nós pedimos perdão e nós somos lavados pelo seu sangue. Então nós sabemos que haverá este momento de juízo, mas um momento também de absolvição, de declaração de perdão. As pessoas
vão realmente querer nos condenar, e o diabo, mas o Senhor vai nos defender. Não será um julgamento para também estagnação, e nós vamos esclarecer. É maravilhoso saber que, ao terminar a nossa jornada, a nossa missão aqui na terra, após o juízo, a vida vai continuar. Apenas assinalará um novo começo. Depois da salvação, depois da santificação que acontece aqui na terra, teremos um momento de absolvição, um momento depois de glorificação, como nos ensina a palavra de Deus. Nós vamos continuar rumo à perfeição de Cristo, do varão perfeito. Eu gosto de ler Emmanuel Kant, um grande teólogo, filósofo cristão. Ele diz que ele acredita na continuidade da vida, na eternidade, porque o homem não realiza todo o seu potencial neste mundo. Ele precisa de uma outra vida para continuar a realizar. E eu creio que nós vamos ter essa oportunidade na eternidade de continuar crescendo, conhecendo mais sobre Deus, como Jesus Cristo, e alcançar a estatura do varão perfeito, aquilo que nós não conseguimos aqui neste mundo. Então, Paulo, ele traz esta palavra para nós, mas também ele diz e ele exortava aqueles irmãos e a nós também, sabendo da realidade do julgamento de Deus, devemos persuadir, convencer os homens. Mas convencer de quê? Ou do quê? Das verdades do Evangelho, da necessidade de arrependimento, de se preparar para o juízo. Então, nós que sabemos dessa realidade, devemos procurar, sempre que possível, persuadir os outros, levar os outros a entender que a vida vai continuar. E as pessoas precisam se preparar para encontrar com Deus. Esta é a palavra que nós vemos aqui de Paulo. Mas nós precisamos também falar um pouquinho sobre o julgamento dos incrédulos, com detalhes. Como será? Devemos ter em mente que o juízo dos incrédulos será um pouco diferente. Não servirá para julgar apenas, como nós dissemos, a alma, mas também o corpo. E nós vemos que é uma ideia assim, meio contrária ao gnosticismo daquela época, que dizia que importava mesmo era o espírito, o corpo não tinha importância. Mas nós vemos aqui, Paulo fala que o corpo tem importância, porque ele pode ser instrumento do pecado, mas instrumento também de bênção. Então Paulo faz essa colocação. Meus irmãos, conta-se que o imperador romano, Marco Antônio, certa vez em conversa com um rabino, ele fez essa colocação: rabino, eu entendo que o julgamento do corpo, o julgamento da alma será em separado. Então, ele tinha esse argumento e disse: eu acho que vai ser um momento difícil, porque o corpo vai acusar a alma e a alma vai acusar o corpo. Então, vejam, como o rabino deu essa explicação e pode nos ajudar a entender o assunto. Para ele era uma coisa difícil. O rabino disse: olha, eu vou contar para você então uma parábola que vai ajudá-lo a entender. Um rei, ele tinha um pomar. Possivelmente, irmãos, já ouviram essa ilustração, mas é bem esclarecedora. Um rei tinha um pomar e 2 homens cuidavam do pomar. Um era coxo e o outro cego. Então, o coxo, olhando para aquelas frutas, naquele pomar maravilhoso, ele disse para o cego: olha, eu gostaria muito de pegar um fruto, mas eu não alcanço, eu não consigo. Então o cego fala: mas isso não é problema, nós vamos resolver. Então
O coxo, em entendimento, com o cego, disse: não, você sobe nos meus ombros e eu pego lá a fruta. Você pode enxergar, não é? Eu pego, mas eu não tenho a altura. Mas vamos resolver. Então resolveram, não é? Vamos dividir depois, né, os frutos. E assim, o coxo e o cego se entenderam e conseguiram pegar o fruto. E o rei percebeu que os frutos estavam diminuindo no seu pomar. E ele logo desconfiou que os dois eram cúmplices, tanto o coxo como o cego, né? E ele então resolveu pedir a ajuda de alguém para provar que os dois eram culpados. Então chamou lá um guarda, não é? E fez exatamente o procedimento. Ele pediu que, digamos, o coxo subisse nos ombros do cego, né? Porque o coxo podia ver, podia pegar, e ele, digamos, reproduziu o que ele imaginou que devia ter acontecido, e de fato aconteceu. Então, ele acabou provando e condenando os dois. Levando para o lado humano, não é? O homem não terá como se desculpar diante do juízo de Deus. Não terá. Porque a Bíblia diz em Atos 17:31 que Deus tem Jesus Cristo, que não levando em consideração os tempos da ignorância, diz para todos se arrependerem, porque vai julgar com justiça todos os homens. Isso os irmãos podem ler, então, nesse texto que nós encontramos em Atos. Meus irmãos, é verdade que o julgamento virá, e nós temos um justo juiz que vai proceder este julgamento. E assim nós precisamos entender que o julgamento será, assim, meticuloso, será revelador para todos os homens. Este julgamento está bem esclarecido na palavra de Deus. E, meus irmãos, nós precisamos, pois, sempre nos voltar para estes textos da palavra de Deus que fala sobre o julgamento, mas não só sobre o que fala sobre condenação, mas sobre absolvição, como Deus vai trabalhar, como Jesus vai trabalhar como juiz em nosso favor. E assim, o julgamento não será também o mesmo para todos os perdidos. O julgamento dos incrédulos terá, digamos, graus de punição, graus de castigo, porque assim nos diz a palavra de Deus, que os mortos serão julgados segundo as suas obras. Então, de acordo com as suas obras, nos diz o Apocalipse 20, verso 12, de modo que, de maneira semelhante, Jesus disse: aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Lucas 12, 47 e 48. Eu estou colocando em as mãos isso porque eu vi alguém com uma compreensão errada, achou que todo mundo vai receber o mesmo julgamento, a mesma condenação. Não é isso que a Bíblia nos fala. Nós sabemos que haverá diferença para aqueles que realmente souberam a vontade e não fizeram a vontade do Senhor, nos diz o texto de Lucas. Mas é importante sabermos que o julgamento dos crentes não será para a condenação, ao contrário, para realmente recebermos a recompensa, o galardão. Nós vamos, de fato, enfrentar o julgamento, mas não devemos temer, não devemos sentir horror por esta realidade que vai acontecer,
Porque Jesus diz: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me viu, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não vai haver condenação. Palavras do Senhor Jesus Cristo, e é de suma importância ouvirmos as palavras de Paulo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não vai haver condenação. Então, como diz Berkhoff, será um momento para Deus declarar a recompensa que nós temos, porque Ele sabe tudo. Não é para saber o que eu fiz, o que deixei de fazer, digamos, para julgar os meus pecados. Ele já sabe, mas Ele vai fazer uma declaração realmente não só da sua justiça, mas da sua graça, do seu amor para conosco, seres pecadores, mas arrependidos, que buscaram enquanto vida tivemos o seu perdão, a sua graça. Todas as palavras e os atos, tanto dos cristãos como dos não cristãos, serão levados em juízo. Mas isso não nos deve deixar temerosos, mas pelo contrário, esperançosos, certos do que vai acontecer em nosso favor. Nossos pecados estarão públicos, mas como pecados perdoados, como pessoas que foram alcançadas pelo Senhor, pelo sangue de Jesus, lavados, purificados. Então será um momento de fato glorioso, será um momento para nós ali louvarmos ao nosso Deus, em razão da sua maravilhosa graça, da sua eterna salvação, da sua absolvição, da sua recompensa. Será um momento em que nós vamos ficar extasiados diante do que Jesus fez por nós, como lemos em Apocalipse, que nos diz, e para concluir eu leio aqui Apocalipse 7, verso 9, nos diz o texto: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e em pé, diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas, e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e o Cordeiro, e todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres viventes, e eles prostraram com o rosto em terra diante do trono, e adoravam a Deus, e dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam o nosso Deus para todo o sempre. Amém. Então os salvos estavam ali como uma multidão, louvando, agradecendo eternamente pela salvação do Senhor. Meus irmãos, façamos do nosso corpo um instrumento para abençoar as pessoas, abençoar o reino de Deus. Façamos do nosso corpo um instrumento para ajudar na proclamação do Evangelho. Vamos, pois, estender a nossa mão, movimentar os nossos pés para levar a mensagem. Vamos, pois, falar, vamos amar com o nosso coração. Então vamos usar esses instrumentos do corpo para abençoar, porque Deus vai recompensar pelo que nós tivermos feito com o nosso corpo. O nosso corpo é importante, pode ser instrumento para o pecado, mas instrumento para abençoar muitas pessoas. Então o texto fala daquilo que Deus vai fazer pelos salvos, e que assim possamos entender cada vez mais esta mensagem de um corpo espiritual com o Senhor, das recompensas do Senhor, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras
praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Vamos, pois, procurar viver hoje de tal maneira que possamos, naquele dia, ser recompensados pelo que nós fizemos com o nosso corpo. Nós podemos usar, lógico, a nossa alma, o nosso espírito, mas também a nossa alma. Que o Senhor possa nos ajudar, não só a entender mais e mais este assunto tão maravilhoso para nós, limitados por um corpo mortal hoje, mas ele se tornará um corpo imortal. Nós teremos realmente a continuação da vida com este glorioso corpo, semelhante ao de Jesus. Eu entendo que este foi um plano maravilhoso de Deus, fazer com que nós continuemos a viver com o corpo, Tem gente que pensa que o homem vai para o céu só com o espírito, mas ele vai completo. O homem é corpo e alma, não é só corpo nem só alma. Por isso haverá a ressurreição, essa transformação, para nós continuarmos na eternidade com Cristo, como Cristo. É uma maravilha. Nós sabemos que com pecadores vamos estar na presença de Deus e vamos receber recompensa por tudo que nós fizemos. Vamos sim para o juízo final, mas para ouvir a declaração de absolvição. Vinde, benditos, para o meu Pai. Então vai ser um momento glorioso para o salvo, glorioso para nós. Estamos para sempre de esperança para você que perdeu o ente querido. A vida vai continuar com o corpo glorioso. E nós devemos agradecer a Deus o privilégio de participarmos da Igreja de Jesus Cristo e podemos participar dessa salvação maravilhosa que veio por Jesus Cristo para nós. Vamos, pois, usar tudo que somos e temos para abençoar os outros, abençoar o reino de Deus. Amém, irmãos? Vamos ouvir a música. Sejas meu universo,
sejas meu universo. Que sejas meu universo. Coloquemos em pé para a oração final. Pai, por tua bondade, aqui estivemos mais uma vez na tua casa para te servir, para te adorar, ouvir a tua palavra. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos a viver aquilo que temos aprendido, Pai. Possamos sempre estar usando o que somos e temos para abençoar as pessoas e o teu reino. Agradecemos a grandiosa salvação que nos alcançou neste mundo e vai nos levar para a eternidade com o Senhor, com o nosso corpo glorioso, transformado. Ó Deus, abençoa a tua igreja, usa a tua igreja, Pai, nessa semana que se segue, e que nós possamos estar tendo mais experiências contigo, ó Pai. Mas nós agora queremos contar com a tua proteção quando nos despedimos da tua casa. Tem misericórdia dos enfermos, assiste, ó Pai, cura, Senhor. Consola os corações pelo teu Santo Espírito, Pai. Abençoa Walter, pedido que nos chegou agora à noite, porque está enfermo. Tem misericórdia daquela vida. Nós te pedimos por todos os outros, pela Mariane, que está em tratamento, pela irmã Dora. Ó Deus, assiste os teus filhos e de maneira sobrenatural continua consolando aqueles que perderam os seus entes queridos. Que agora o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, convosco esteja, por igual com todas as igrejas na face da terra espalhadas, hoje e para sempre. Amém. Poder sentar-nos.